Tá aí o que você queria, normas da corregedoria. Estamos agora no artigo 112. Professor, você está atrasado com a matéria. É mesmo? É verdade? Então, né, tem playlist todinha de processo penal com todos os artigos, direito administrativo com todos os artigos, processo civil com todos os artigos, constitucional com todos os artigos e agora normas. Mas o professor está atrasado, veja você. Né? Mas enfim, né? Às vezes as pessoas falam as coisas sem perceber, né? Então, por favor, né? Estamos aqui em paz, vendo o artigo 112. Eu já tomei a liberdade de fazer alguns grifos aqui para ficar mais fácil, para facilitar, para fluir mais a nossa leitura. E vou dizer para você que essa parte é bem tranquilinha, hein, para você ler, às vezes com uma leitura e você fazendo uma leitura simples e depois anotando pequenas outras coisinhas, isso já é suficiente para você conseguir responder questões na sua prova. Então, olha só. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Então a gente está falando de coisas que serão praticadas eletronicamente. Então comunicação oficial, transmissão de informações, prática de atos processuais por meio eletrônico. Então olha só. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade, a gente já viu, né, que quando os sistemas estão disponíveis, você pode fazer fisicamente. Então, ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça, então, comunicações oficiais entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras dessa seção. Serão transmitidas eletronicamente. Aí a gente tem, no 113, tudo que você vai fazer eletronicamente. Informações, ofícios, comunicações, solicitações, pedidos de encaminhamento, cartas precatórias nos casos de urgência. Guarda isso, cartas precatórias nos casos de urgência. Só que tem uma coisa interessante. Informações, aqui são informações, por exemplo, no habeas corpus. Então, habeas corpus, a gente sabe que, a gente até, de certo modo, viu isso lá no processo penal, que a autoridade coatora, a autoridade que está sendo acusada de estar praticando a ilegalidade, o abuso de poder, violando a liberdade de locomoção, ela é notificada para apresentar as informações. Então, informações aqui são os dados, né? São as informações, essa é a realidade, né? As informações são os elementos de fato que são trazidos pela autoridade. Tá? Então, acho que chama bastante atenção, pelo menos para mim, eu realmente achei interessante. Então, as informações são transmitidas eletronicamente, informações são esses elementos factuais do processo, esse relato do processo, da decisão que foi dada pelo juiz para a segunda instância. Então, ele entre aspas, ele está informando, ele está dando toda a indicação de o porquê que ele prendeu, de o porquê que ele mandou prender, tá? Então, só um parênteses, né? Então, são transmitidas eletronicamente, então, as informações, ofícios, comunicações, solicitações, pedidos de encaminhamento e cartas precatórias nos casos de urgência, tá? Pedidos de encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais, certidões de distribuição, beleza, certidões todas, e além disso as cartas precatórias nos casos de urgência. Aí olha só, como que a gente vai transmitir isso? A transmissão, então o envio, né, dessas informações, então a transmissão eletrônica de informações será realizada por quem? Pelo dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Em suma, pelas pessoas que trabalham dentro do cartório da Secretaria da Vara. Tá? Então essas pessoas são as responsáveis por transmitirem essas informações eletrônicas. 115. O remetente, quem está enviando essa comunicação, deve utilizar o seu próprio e-mail e não o e-mail da unidade. Então é joão.silva@tjsp, sei lá, joão.silva@fórum de taubaté.jus.br, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então, utilizar o seu próprio correio eletrônico e não o da unidade em que está lotado. Além disso, no campo para, né, no destinatário, colocar o endereço eletrônico, então preencher com o campo para, com o endereço eletrônico da unidade. Então, para a vara de São Bento do Sapucaí, por exemplo. Tá? Então, para foro de São Bento do Sapucaí, vai colocar lá a unidade destinatária. E no campo assunto, o número do processo. Tá? Então, isso é interessante. E a especificação de uma hipótese. Então, por exemplo, seria assim, ofício, processo, número tal. Então, uma das hipóteses, né? Uma das hipóteses do 113 é ofício. Então, poderia ser ofício, processo, número tal, ou autos, número tal. Tá? Então, essa é a ideia.
Então você precisa colocar no assunto o número do processo e a hipótese que você está utilizando lá do artigo 113. Vai digitar no corpo do texto, ali no texto do e-mail, da mensagem eletrônica, os dados do processo também. Número, unidade judiciária, comarca, partes e o endereço eletrônico de e-mail institucional. Então veja só, você manda pelo seu e-mail, mas a resposta será mandada para o e-mail institucional. Tranquilo, sem muito segredo. Também, ó, orientação aqui para fazer essa transmissão de duas coisas, ó. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada. Então você mandou o e-mail, você junta no processo a cópia do e-mail. E vai ser dispensada a impressão e a juntada de anexos de coisas que já estão no processo. Então você não vai juntar, por exemplo, você vai transmitir um e-mail com a petição inicial, né, com a cópia da petição inicial em anexo, você não vai colocar de novo a petição inicial, sendo que a petição inicial já está no processo, tá? E aí, quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-lo no classificador correspondente. Então, quando tiver alguma relação com algum feito que está que não se refere a nenhum feito do próprio ofício, então alguma coisa. Então pensa o seguinte, é um ofício para. Então você está no TJ, né? TJ São Paulo, Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo. Você vai mandar um ofício para a Justiça do Trabalho. Você arquiva isso num classificador correspondente, tá? Então, se você não tem processo, você tem que arquivar isso em algum lugar. Você vai colocar isso no classificador correspondente. Você também vai anexar à mensagem os documentos necessários no padrão PDF, que eu te falei, por exemplo, a cópia da petição inicial, seja lá do que for, e sem restrição de impressão ou salvamento. Então, o arquivo em PDF padrão que permita que a pessoa possa imprimir, possa salvar. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura, né, para que você saiba que realmente a pessoa leu e que aquilo foi entregue. Assinar a mensagem com seu certificado digital. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e leitura para juntar aos autos. Então você junta aos autos o e-mail. Aí você não junta o que já está no processo, esses anexos, né? Mas você depois imprime e junta no processo, assim que receber, a confirmação da entrega e leitura, beleza, tranquilo, não tem muito segredo, e vai inserir no sistema informatizado a informação de que eu mandei o e-mail. Então, eu mandei o e-mail, então, sou escrevente, quero mandar e-mail, eu vou usar o meu e-mail pessoal, ok, e vou mandar para o e-mail institucional da vara qualquer lá. No assunto do e-mail eu vou colocar o número do processo, o tipo de solicitação que eu estou fazendo aqui, o tipo de ato que eu estou fazendo, se é um pedido de informações, se eu estou transmitindo as informações, ofícios, comunicações, solicitações, seja lá o que for, carta precatória, seja lá o que for. E aí coloco cópia do e-mail que eu mandei, deixo essa cópia no processo, o anexo não precisa, né? Se for de alguma coisa que não tem nada a ver com nenhum processo, nenhum feito aqui é nenhum processo, tá? Nenhum processo, nenhum auto, vou colocar processo, você está entendendo o que eu estou falando, né? Do próprio ofício, eu arquivo isso. Se não tiver nenhum processo relacionado àquilo, eu arquivo esse e-mail que foi enviado num classificador próprio, mando os documentos em PDF, tranquilo, que permita salvar, imprimir, indico lá a opção de confirmação da leitura, porque eu vou mandar isso e eu tenho um jeito, tenho um mecanismo de eu saber se chegou para o cara, e o cara, quando ele abrir, tem lá como saber que ele abriu, né? Então, também assinar a mensagem com certificado digital, imprimir os comprovantes de entrega e de leitura, juntar no processo isso, e depois eu vou inserir no sistema informatizado o quê? Essa informação, olha, mandei o e-mail, tá? Essa é a ideia. O ofício de justiça que receber, agora imagine que o local em que você trabalha vai receber o e-mail. Então, o que ele vai fazer? Vai expedir eletronicamente as confirmações de entrega e leitura. Então, ó, recebi, estou confirmando que recebi. Vai imprimir a mensagem, bem como os anexos, para juntada nos autos do processo ou para arquivar no classificador próprio, se for o caso, né? Vai inserir no sistema o fato de ter recebido, inserir no sistema o recebimento da mensagem eletrônica, e vai promover a conclusão no prazo legal esta mensagem, este expediente, para as providências que estão a cargo do juiz. Então veja só, por vezes aqui o que a gente está falando? Pensa que a gente está falando das informações, que é esse ato aqui que é prestado para a segunda instância. Então imagine que você, servidor, trabalha na segunda instância. Então você, servidor, vai mandar o e-mail para o juiz da vara. Então tem escrevente na segunda instância, né? Pelo amor de Deus. Então, imagine que você é um escrevente que passou na capital e está trabalhando no tribunal, na segunda instância. Então você transmitiu o e-mail. Agora pense o seguinte,
A pessoa que vai receber, ela vai receber, vai expedir a informação. Então, o cara que está recebendo na primeira instância expediu a confirmação da entrega, beleza, vai imprimir a mensagem, vai inserir no sistema que ele recebeu o e-mail e vai mandar para o juiz, porque se é informações num habeas corpus, por exemplo, quem tem que fazer o que tem que fazer é o juiz. Então ele vai promover a conclusão. Promover a conclusão é mandar o expediente para a sala do juiz, tá? No prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Beleza. E vai encaminhar também eletronicamente mensagem no mesmo prazo da conclusão ao correio eletrônico institucional do juiz. Então pode ser que ele tenha que mandar isso para o juiz, ou então para o correio eletrônico do funcionário, do servidor, que vai ser o responsável pelo envio da resposta. Claro, vai depender do que é, né? Então, a depender caso a caso, vai ser, pode ser também enviada a mensagem para o e-mail institucional do juiz ou para o correio eletrônico do funcionário que vai ser o responsável por aquilo, tá? Então, tranquilo. Resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz. Olha que coisa louca, isso aqui chama bastante atenção, porque cabe ao juiz, a quem houver sido encaminhada a mensagem ou o funcionário, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico, da unidade cartorária do remetente. Então veja só, é um negócio estranho, mas a própria norma da corregedoria diz que cabe ao juiz preencher, ou então cabe ao funcionário encarregado pela resposta preencher lá no campo para destinatário o endereço de correio eletrônico do remetente. Então olha que louco. Então você pensa o seguinte, você pode ter uma questão no concurso dizendo o seguinte, olha, o juiz tem, você pensa o seguinte, pô, o juiz, né, o cara passou no concurso lá para juiz, um concurso difícil, o cara ganha um valor alto lá e tal. Será que o juiz, ele pode ser o responsável por preencher o e-mail? Sim, segundo as normas da corregedoria, sim, tá? Se for uma atribuição dele, se for alguma coisa que ele tenha que responder, né, neste caso ele vai preencher lá o e-mail, olha que louco, né? Então essa é a ideia. Então quem preenche? O juiz ou o funcionário, tá? A depender do caso. Na ausência de expedição aqui é aquela coisa, né? A gente tem aqui em cima a ideia de que você vai ter a opção de como que a pessoa que recebeu o e-mail vai confirmar. Beleza. Aí a pessoa, você pode se perguntar o seguinte, porque o aluno tem sempre as perguntas que são importantes, né? Não existe pergunta idiota, né? Eu, por vezes, não respondo perguntas nos comentários, né, dos vídeos, porque a pergunta, por vezes, está no fato de você ter que reassistir o vídeo, né? E aí eu não posso ficar respondendo as perguntas, sendo que já foi falado, né? Você precisaria só ter se atentado para isso. Mas algumas perguntas podem existir, e às vezes as perguntas estão dentro do próprio texto. Ó. Então, e se não tiver a confirmação da entrega ou de leitura? Ó, na ausência de expedição de confirmação de entrega de leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil seguinte ao envio. Olha que coisa louca. Então, mandei a mensagem hoje, né? E ninguém lá do outro lugar, da outra vara lá, me confirmou que recebeu, não confirmou que leu, não teve nada, não teve nenhuma confirmação. A partir de quando eu presumo que esse cara recebeu? A partir do primeiro dia útil seguinte. Então, a partir de amanhã, se amanhã for dia útil, eu presumo que ele recebeu no dia de amanhã, tá? Tratando-se de medidas urgentes, ó, se liga nisso, tá? Se forem medidas urgentes, se frustrada a entrega, então se não foi possível chegar o e-mail para a pessoa, lá para o cartório, ou se não foram confirmados o recebimento até o dia seguinte à transmissão, então se não foi... Então imagina que a gente está falando de um alvará de soltura, a gente está falando de uma prisão, a gente está falando de uma interdição de uma pessoa, uma coisa muito urgente, né? Tratando-se de medidas urgentes, você pode mandar, então você mandou e-mail, mas o cara não confirmou, o que você vai ter que fazer? Então, se não foi feita a confirmação do recebimento da leitura, até o dia seguinte à transmissão, o remetente, então quem enviou o e-mail, entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem. Olha, escuta aqui, eu mandei aí para você um e-mail, você recebeu? Ah, não recebi não. Tá faltando coisa aqui, não recebi não, então vou reenviar. Ou então, se for o caso, né, você só liga e fala, ó, o seguinte, ó, tô te ligando porque tem um negócio urgente aí e você precisa me responder. Aí você precisa cumprir o que está solicitado aí no pedido urgente, porque é uma medida urgente, tá? E aí de tudo lavrando-se certidão nos autos. Então o escrevente vai dizer o seguinte, olha, certifico e dou fé de que, em razão da urgência, entrei em contato telefônico com
a vara tal, fui atendido pelo servidor tal, indicando que existe uma medida urgente a ser cumprida, etc e tal. Então faz uma certidão disso, tá? Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão aqui do que a gente está falando. É lógico, né? Meu Deus, né? Porque se a gente está falando de um processo digital, então essas confirmações todas aqui, isso tudo você pode fazer, imprime lá, coloca imprimir como PDF. Então você vai imprimir em PDF, né? Então você vai, entre aspas, salvar em PDF, né? Então bem tranquilo também, não tem muito segredo. É claro, você só vai imprimir se for um processo físico, imprimir no papel mesmo se for um processo físico. Se for um processo digital, você pode salvar em PDF ali a mensagem e já era, tá tudo certo. 120 no caso de inoperância do certificado digital, ou enquanto não for disponibilizado, então a pessoa às vezes não tem ainda o certificado digital, entrou agora e não tem o certificado, o remetente materializará o documento em papel. Então, e colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e enviará como anexo da mensagem eletrônica. Então, se o cara não tem certificado digital, vai pegar a assinatura de quem tiver que pegar a assinatura, tá? Então, simples, né? São coisas assim que são até meio óbvias, né? Então, por exemplo, eu vou preciso imprimir, mas e se o processo for digital? Pô, daí você salva em PDF, né? Eu vou, não tenho ainda o certificado digital, meu certificado digital não está funcionando. Como é que eu faço? Não vou conseguir fazer? Não. Imprime, assina, digitaliza e manda, tá? Tão simples quanto isso, tá? Cumpridas as providências aqui do 115, 16 e 17, 115, 116 e 117, as mensagens e seus anexos serão deletados. Tão simples quanto isso, sossegadinho, sem estresse, tá? Artigo 121. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. O sistema InfoJude é um sistema que o Tribunal de Justiça tem com a Receita Federal, tá? Então, é um negócio interessante porque o sistema InfoJude permite que você identifique a situação financeira da pessoa, então você pode ter acesso, por exemplo, à declaração de imposto de renda da pessoa, ou você pode ter declaração de endereços dessa pessoa. Então, são duas coisas que você vai ter acesso pelo sistema InfoJude. E aí, a gente tem algumas orientações. Ó. A solicitação e recebimento de informações da Receita relacionados a endereço ou situação econômica financeira da parte em processo serão realizados pelo sistema InfoJude. Então, o sistema InfoJude serve para duas coisas: para localizar endereço das pessoas ou situação econômica financeira de alguém que é parte no processo. Isso é feito diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital. Então olha que coisa louca, aqui só preste atenção, porque poderia ter alguma pergunta no concurso dizendo o seguinte, olha, o acesso a questões de sigilo financeiro econômico, só pode ter acesso a isso o juiz. Mentira, porque a própria norma da corregedoria diz que quem pode ter acesso disso? Os magistrados, os juízes e os servidores que são indicados, tá? Então essa é a ideia. Então esse é o 121A. 121B diz assim, as informações relacionadas à situação econômico-financeira, então a gente está falando de uma informação específica, situação econômico-financeira, serão juntadas aos autos passando a tramitar sob segredo de justiça. Então, por que a gente está falando isso? A gente viu já no vídeo passado a ideia de quando é que, porventura, o processo passa a ter o segredo de justiça. Porque tem alguns processos em que automaticamente ele já está em segredo de justiça. E existem outros, se existe um pedido do advogado, por exemplo, isso deve ser remetido imediatamente para o juiz apreciar. Mas existem outras circunstâncias em que o processo passa automaticamente a ter o segredo de justiça. Quando? Quando você fez uma pesquisa nesse sistema InfoJude, lá da Receita Federal. Onde é que faz isso, professor? Por exemplo, quando você quer saber, imagine que tem um cara devendo e você está naquela fase de fazer a pessoa pagar, que a gente chama de cumprimento de sentença, e aí você começa a buscar informações do imposto de renda da pessoa, você começa a verificar, porque o cara no imposto de renda ele vai ter que declarar, por exemplo, que ele tem ações, o cara tem ações da Vale do Rio Doce, ações da Petrobras, tem uma poupança, tem alguma coisa, você poderia buscar essas informações na declaração de imposto de renda. Então qual é a ideia? Se tiver essas informações no processo, qualquer que seja o processo, e aí você poderia ter uma questão assim, um processo que não tramitou em segredo de justiça, um processo que não envolve sigilo, que não envolve, é uma cobrança de um cheque, sabe? Uma cobrança de um pintor que não recebeu porque pintou uma casa, sabe? Um processo simples, mas se tem lá uma informação de uma situação econômico-financeira, esse processo passa a ter a proteção do segredo de justiça, tá?
Também serão igualmente juntadas aos atos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte. E neste caso, não precisa ter segredo de justiça, tá? Porque a proteção é com relação à vida financeira da pessoa. Então, aí a questão relevante aqui, e sempre estudar é isso, é você entender e diferenciar. Então você poderia ter uma questão assim: todas as informações obtidas pelo sistema InfoJude farão com que o processo passe a tramitar sob segredo de justiça. Está errado. Por quê? Porque nem todas as informações do sistema InfoJude, que é esse sistema aqui com a Receita Federal, nem todas as informações fazem o processo tramitar em segredo. Por quê? Porque se for só endereço da pessoa, isso não faz com que o processo passe a tramitar em segredo de justiça. Apenas se o que foi extraído do sistema InfoJude foi as informações relacionadas à situação econômico-financeira. Tá? Então isso também, isso tem um jeito, uma cara, um cheiro e um jeito de concurso, isso aí que poderia ser perguntado para você. Aí olha só, seção 14 das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Aqui coisas relativas a isso. Então a carta precatória será confeccionada em 3 vias, sendo uma delas a contrafé. Contrafé é o recibo, né? Então é para que a pessoa assine ali um recibo, tá? De que recebeu. Aí olha só, pagamento da taxa judiciária para cumprir a precatória, devida em razão do cumprimento da precatória, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição. Distribuição do quê? Da carta precatória, vou até colocar aqui, carta precatória, no juízo deprecado, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Então só para você entender, né? Não imagino que poderia ter uma pergunta disso aqui, mas vai que cai, né? Ah, professor, você falou que não ia cair, caiu, e agora? Né? Não, peraí, por favor, né? Estou dizendo que não vejo como um interesse de uma pergunta, mas preciso te explicar, né? Então olha só, você tem a carta precatória. A carta precatória, ela é feita de um juízo que a gente chama de deprecante para o juízo deprecado. Você lembra disso? A gente viu lá no processo civil e tem também no processo penal. Aí veja só, a carta precatória ela precisa ser distribuída, ela precisa ser mandada para o juízo deprecado. Então, o pagamento da taxa judiciária, que é um valor que precisa ser pago para a carta precatória ser cumprida, esse pagamento precisa ser demonstrado, provado, até o momento de distribuir essa carta precatória no juízo deprecado, mediante a juntada da primeira via original do comprovante de recolhimento. Recolhimento aqui é o comprovante de pagamento, tá? Então, tranquilo, sem estresse. Tá? Então, você precisa provar que você pagou a taxa judiciária antes de distribuir a precatória. Tá? Parágrafo 2º, quando o ato deprecado for a citação, então vai ser feita uma citação fora do local do juízo. Então vai ser, você tem um processo de Taubaté, você vai fazer a citação em São José dos Campos. Então quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias. Então será instruída, quem será instruída? A precatória. Será instruída com tantas cópias da petição inicial sejam as pessoas para citar. Então se é uma pessoa, a precatória tem uma cópia da petição inicial. Se são 2 pessoas, a precatória terá 2 cópias da petição inicial. Tá? Essa é a ideia. Tá? Tranquilo. Então, é claro, porque todo mundo, entenda o seguinte, se tem 10 réus, os 10 réus precisam receber a petição inicial, a cópia da petição inicial. Então, você vai mandar uma cópia da petição inicial para cada um dos réus. Então, se são 10 réus, são 10 cópias da petição inicial. Tá? Parágrafo 3º, exclusivamente em matéria criminal, ó, essa palavra exclusivamente chama atenção, né? Então, exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude, para atos infracionais, vamos aqui dizer, são, por favor, né, você que é do direito, você vai me entender a didática que eu estou usando aqui, eu não estou falando alguma coisa das mais tecnicamente apuradas, mas só para você entender. Aqui seriam os crimes cometidos, são atos equiparados a crimes, vou até colocar assim, ó, atos equiparados a crimes cometidos por adolescentes, tá? Então você está entendendo, né? Então, exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, o ato não será deprecado. Então olha que coisa louca. Então a gente está falando aqui de carta precatória, não está? Beleza. Aí, a própria norma da corregedoria diz o seguinte, a gente vai ter
um caso, aliás, dois casos, ó, matéria criminal e infância e juventude para atos infracionais, que no fundo assim são crimes, mas a gente não chama de crime, tá? Então, para esses dois casos, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, ou seja, à distância, o ato não será deprecado, ou seja, não vai ser feita a carta precatória. Essa é a ideia, tá? É esse o ponto que eu quero que você entenda. Vou até deixar separado assim, porque tudo isso faz parte do mesmo parágrafo. Poderia ser separado, mas não separaram, né? Quem fez a redação fez mal feito. Então, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto ou na hipótese do 995. O 995 a gente não precisa ver agora. Mas olha só, significa o quê? Que é possível, e essa é a pergunta do concurso, é possível que em matéria criminal, se a ordem judicial puder ser cumprida de forma remota, que mesmo assim o ato seja deprecado? Sim, quando você, por exemplo, estiver na tentativa frustrada de cumprimento remoto. Então você não conseguiu cumprir aquele ato remotamente à distância, aí você expede a precatória. Então a prioridade é você tentar, eu acho que isso é importante, ó. A prioridade para matéria criminal e ato e infância e juventude, atos infracionais, a prioridade para matéria criminal, infância e juventude e atos infracionais é que tudo se faça de forma remota. Se não der certo, aí tenta-se a forma da precatória. Tá? Esse é o ponto. Tá? Aí, a própria norma da corregedoria diz assim, que também não se aplica esta vedação, esta proibição de emitir a precatória, ou seja, a vedação de não deprecação para atos de matéria civil e aqueles que devam ser cumpridos em outro estado da federação, e também aos atos que devam ser cumpridos presencialmente para viabilizar o ato posterior remoto. Então aqui a gente tem várias exceções, ó. Então, ó, não se aplicar a vedação significa que será expedida precatória. Meu Deus, por que não escreve desse jeito, né? Então, ó, será expedida precatória para matéria civil, porque não se aplica a vedação de não deprecar. Ou seja, vai deprecar, meu Deus, né? Matéria civil, atos fora do Estado, ou fora, ou para outro tribunal, e também atos que tenham que ser cumpridos presencialmente, que é o que aconteceu muito na pandemia, né? Para viabilizar posterior ato remoto. Então eu vou intimar presencialmente uma testemunha e essa testemunha não vai ser ouvida. Imagina que o processo é lá de Penedo, lá de Barra Mansa, sei lá, de outro lugar, de outro lugar longe, que não em Taubaté, por exemplo. Então pensa o seguinte, ao invés de a pessoa ela ser intimada para porventura comparecer em Taubaté, então o cara está morando lá em Cruzeiro, lá em Aparecida, sei lá onde. Em vez de o cara sair de lá de onde ele está para vir para o fórum aqui de Taubaté, ele é intimado lá, presencialmente, para ele ir até uma sala lá do fórum da cidade dele, para ele dar o depoimento lá, para ficar mais fácil para ele. Tá? Então é isso. Tá? Então presencialmente para viabilizar um ato posterior remoto, que é isso. Por exemplo, intimação presencial da testemunha, que será ouvida remotamente em teleaudiência. É esse caso. Então, para esses casos, você vai ter que expedir a carta precatória. Então, matéria civil, atos fora do Estado para outro tribunal e atos que tenham que ser cumpridos presencialmente. Eu acho que você entendendo isso fica mais fácil, tá? Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da precatória, o juiz já deve encaminhar para o juízo competente. Você lembra que isso aqui a gente falou lá no processo civil, isso aqui é a itinerância da precatória. Chegou para mim, não é para mim, eu sei para onde é, mando para onde é. Chegou para onde é, também não é lá, esse novo lugar manda para onde tem que ser, tá? É isso, tá? O 123, basicamente isso. O juízo deprecado devolverá a precatória independentemente de cumprimento, ou seja, sem cumprir, sem atender aquilo que o juiz deprecante pediu,
quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo. Então alguém precisa cumprir uma precatória, essa precatória precisa ser instruída, então precisa ter documentos essenciais, a gente viu, por exemplo, precisa ter cópia da petição inicial, quando for o caso, etc. Então, a precatória não está devidamente instruída. Então, neste caso, o que você faz? Você devolve a precatória. Ó, juizão, você pediu para eu fazer aqui a sua precatória, mas não deu para cumprir. Não cumpri por quê? Porque não estava instruída, dei prazo para regularizar, não regularizou, estou devolvendo. Então, o juiz deprecado, que é quem recebe a precatória, ele devolve para o deprecante, para quem está pedindo, dizendo o seguinte, ó, mano, você não me mandou as coisas mínimas que eu precisava. Então, basicamente isso que ele vai falar, né? O deprecado vai falar para o deprecante. E aí já era. Vai ter que reexpedir a precatória, tá? As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juiz do deprecante como face das mesmas. Então é o seguinte, quando chega uma carta precatória, hoje em dia no processo digital você talvez, quando entrar, talvez nem veja mais cartas precatórias. Antigamente a carta precatória era uma pastinha assim, sem aquela capa. Então era um papel solto, assim, era um negócio estranho. E é isso que está dizendo aqui, ó, as cartas precatórias não serão autuadas. Então não vai botar aquela pastinha de papelão ali e tal. Então elas não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante. Então aquele kit ali com a carta precatória, com as petições, aquilo vai servir como face das mesmas. Então aquilo vai ser o suficiente, sobre as quais o ofício de justiça deprecado afixará uma etiqueta adesiva remetida pelo ofício distribuidor, que servirá de identificação das partes da natureza do feito, cuidando também de anotar no alto à direita o número do processo. Então, cara, uma escumalha, é um negócio horroroso. Né? Quem já trabalhou, eu já fui estagiário do MP lá em 2003, 2004, a gente pegava essas precatórias, era um horror, era um negócio desmontando, assim, o cara podia pegar aquilo ali e levar pro açougue e embrulhar carne com aquilo, sabe, porque não servia para mais nada, sabe, hoje em dia o açougue nem, talvez, jovem, você não seja da época em que se embrulhava carne do açougue no jornal, né? Acho que você não é dessa época, ainda bem, graças a Deus, né? Mas não serve para nada, não servia para nada aquilo, mas é isso, tá? Então não vai ser autuado, então não vai ter aquela capinha de papelão, então não vai ser autuado, você vai botar ali uma etiqueta adesiva ali na frente e vai anotar o número do processo ali à direita, tal, é o suficiente, tá? Foi feito para ser uma merda mesmo. Desculpa falar isso, mas me perdoem a expressão, mas é porque é horrível, tá? Mas tudo bem, vamos prosseguir. Então, é isso, 125 é isso. Então não serão autuadas e vai botar ali uma etiquetinha na frente, o kit que o juiz deprecante mandou já serve, tá tudo bem. Tá? As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Tá? Então também bem tranquilo aqui, as cartas precatórias servirão como mandado. Então você vai entregar já direto a precatória. Não atendidos os pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá o ofício de justiça do juiz deprecante reiterar a solicitação. Então, pelo seguinte, você trabalha na vara de Taubaté e foi mandado uma precatória para Campinas, e Campinas não cumpriu, você vai reiterar, tá? E estabelecer contato telefônico com o escrivão do juiz deprecado, de tudo certificando nos autos. Então, sempre que você fizer lá uma ligação, você vai certificar nos autos. Ó, entrei em contato porque a precatória não foi cumprida, né? Em caso de inércia, então, inércia de quem? Inércia da serventia, né? Os autos serão conclusos ao juiz do feito. Porque aí o juizão é que vai mandar uma solicitação para o juiz do deprecante. Então, por enquanto, porque veja só, a precatória é o juiz de um lugar pedindo para o juiz do outro lugar. Aí, para os dois não ficarem tratando esse negócio, vocês, escreventes, vão tratar entre si. Ó, escuta aí, você já recebeu aí, já cumpriu, vai cumprir, não vai cumprir, vocês vão dar andamento, não vão, tal. Se mesmo assim não for atendido, aí você, como servidor, vai mandar esse processo, esse expediente para o juiz. Ó, juizão, tentei lá, não deu certo, os caras não me respondem, e aí o juiz vai fazer lá, vai mandar uma nova solicitação, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai reiterar o pedido, enfim, tá? É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para entrega ao juízo deprecante, desde que nele conste o nome do advogado da parte que tiver interesse do cumprimento do ato com o número do AB. Então veja só, imagina o seguinte, a carta precatória de Taubaté foi para Campinas. Aí esse processo, este expediente da precatória vai ter que voltar para Taubaté. Às vezes o advogado já está lá em Campinas. Então o que o advogado fala para o juiz? Juizão, ó, não precisa nem mandar para Taubaté, que até chegar em Taubaté vai demorar.
eu, como advogado, me responsabilizo por levar para Taubaté. É isso, ó, permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número do AB, tá? Então, o advogado pode servir aí como um facilitador, tá? Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais, né? Imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado. Tá? Então foi feito o depoimento, pega lá a fita do depoimento, o CD, a gravação, a ata em que foi feita essa gravação é o suficiente, tá? Especialmente as certidões de lavra dos atos dos oficiais de justiça e os termos em que foi deprecado, salvo determinação em sentido contrário. Então é isso, tá? Então as certidões que foram feitas pelo oficial de justiça, então certifique do OFED que citei para a precatória, para comparecer, para ser ouvido, tá? Então esse é o ponto. Então, apenas as peças essenciais, tá? Necessário, somente o necessário, né? Tem uma frase assim, né? 130, havendo urgência, transmitir-se-á carta precatória por fax, telegrama, telefone, radiograma ou e-mail. Então, se houver urgência, então você precisa ter a prova da urgência, você pode transmitir a precatória por fax, telegrama, telefone, radiograma ou e-mail, observando as cautelas previstas ali, tanto no CPC quanto no Código de Processo Penal. Mas você pode fazer isso, tá? A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado, será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão. Então veja só, você está mandando já a precatória por fax, por e-mail, seja lá o que for, você não precisa mandar depois o original em papel pro cara. Você só faz uma certidão dizendo o seguinte, ó, mandei lá, era um negócio urgente, mandei a precatória por fax, mandei, certifique do OFED que mandei a precatória por telegrama. E aí eu faço uma certidão de que eu transmiti, tá? Então logo ocorra o pedido de confirmação do seu teor por parte do juízo destinatário. Então manda a precatória, ó, estou mandando aí para você por e-mail, por telefone, seja lá o que for, anota aí o que você tem que saber aí para acontecer, beleza, e já faço uma certidão depois que eu liguei lá. Então logo ocorra o pedido de confirmação do seu teor. Então, você manda, né? Ó, mandei o e-mail, mandei o fax, mandei o telegrama. Confirma lá, escuta aqui, você recebeu aí? Ah, recebi. Então já faço uma certidão tão logo esse pedido foi confirmado, tá? As cartas rogatórias, ó, cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme procedimento, modelos e formulários aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do TJ na internet, tá? Então, tranquilo, cartas rogatórias serão feitos por modelos e formulários aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça, tá? Então a gente vai parar por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo falando das intimações, tá? E aí, quero convidar você a participar da super revisão. Na super revisão, você tem aulas individuais de cada uma das matérias de direito. Então já temos aula de processo penal e nesse momento já temos aula de direito administrativo. Então já temos uma super revisão. Pensa o seguinte, o canal aqui, eu não sei há quanto tempo você está no canal, mas aqui o canal tem playlists. E aí na playlist do canal, você tem lá toda a playlist de processo penal, toda a playlist de processo civil, toda a playlist de normas agora, que a gente está terminando, toda a playlist de direito administrativo e assim por diante. O que eu fiz? Eu fiz aí um compilado das coisas que eu acho as mais importantes e que tem mais cara, cheiro e jeito de concurso. Mais ou menos aí, eu estava prometendo aí as aulas de 50 minutos, passou, né? Eu falo bastante, então acabou passando, mas passou um pouco, tá? Não passou muito não. Então já temos lá de processo penal e já temos de direito administrativo essas aulas prontas. Você pode entrar agora e assistir essas aulas, depois você pode assistir quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum, não tem limite de acesso nem nada disso. O link está aqui embaixo, tá? Para você entrar para a super revisão, eu altamente recomendo, tá? Porque sou eu que estou fazendo. É tão simples quanto isso. Ah, professor, mas você é convencido, Vou falar o quê? Eu vou falar para você assistir outra revisão? Eu estou falando para você assistir, porque se você gosta do jeito que eu ensino, se você se identifica, se você entende quando eu falo, é muito possível que você vai gostar também da super revisão. Então eu convido você, o valor é de R$ 87,00, é um valor realmente baixo diante da qualidade que eu posso assegurar para você deste conteúdo. Professor, por que você não dá de graça também esse? Então, é porque isso aqui eu estou parando e fazendo uma outra dinâmica. Assim como eu cobrava para as turmas de exercícios, que me dão um trabalho a mais do que simplesmente eu sentar aqui e falar. Isso aqui, cara, para mim sentar e falar aqui é tranquilo, é super de boa, sabe? Eu ficaria aqui
o dia inteiro, todos os dias, se eu precisasse e se eu tivesse tempo para isso. Né? Então, sentar aqui e falar, e dar a aula, e completar aqui, fazer as anotações aqui, para mim é muito mais tranquilo. Agora, eu sentar e buscar informações para elaborar uma revisão, claro, isso me dá um trabalho. Fazer isso também com as questões, isso me dá trabalho. Por isso que eu cobro. Tá? Agora, as aulas, o conteúdo em si, se você não quiser assistir a super revisão, não tem problema algum, você assista as aulas aqui do canal. Aí é claro que eu recomendo que você assista isso no modo mais acelerado, mas de toda forma você conseguiria responder as questões da prova, asseguro, com as aulas aqui do canal. Mas é que na super revisão eu faço um baita de um condensado e, cara, tá legal, tá muito bom, tá muito detalhista, com muito cuidado. Eu fiz isso com muito carinho realmente, porque inclusive era o meu objetivo de fazer isso como uma forma de punir a concorrência. Punir. Porque os caras estão cobrando muito caro pelos cursos e não estão entregando nada. Essa é a verdade. Não é teoria da conspiração, não é nada, mas os caras estão cobrando curso de R$ 1.000 e a minha revisão de R$ 87 é melhor que a deles. Ai, professor, mas você garante? Olha, ninguém garante nada, mas eu sei o que eu estou falando. Tá? Então eu estou punindo a minha concorrência e não tem como. Quando você é o melhor no que você faz, fique tranquilo, porque uma hora você vai ter os resultados, como eu, graças a Deus, estou tendo resultados aqui nesse canal, porque faço isso aqui de todo o meu coração e dou aqui em todas as aulas o melhor que está em mim para você aprender de graça. De graça, as aulas são de graça. A revisão, que é algo diferenciado, aí sim eu cobro. As questões, que são algo diferenciado, aí sim eu cobro. Mas as aulas aqui são todas de graça. E essas aulas de graça são melhores do que a maior parte dos cursos, eu posso assegurar para você. Por quê? Porque são. É tão simples quanto isso, é arrogante, eu sei, mas eu preciso dizer isso com muita tranquilidade para você, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei onde eu quero chegar. E quando você sabe onde quer chegar, você tem certeza, tem segurança do que você fala. Então, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. São vários, eu tenho 500 pessoas nas turmas de exercícios. E dessas 500, centenas de pessoas pagaram por cursos e não assistem às aulas do curso, assistem às minhas aulas. Por quê? Porque eu sou bonito? Não é. É por outro motivo. Tá bom? Fico muito feliz por estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.